Tá certo. Pessoal que chegou depois, estamos aqui com o pastor Luiz Gonzaga, pastor da Assembleia de Deus aqui em Pirangia, meu pastor, né, já há 9 anos. Nós estamos estudando aqui sobre as 7 cartas no Apocalipse, começando no capítulo 2, falando já de Éfeso, vamos falar de Esmirna. Éfeso, ele começa assim, pastor, eu conheço as tuas obras. Esmirna, ele fala assim, conheço as suas aflições e a sua pobreza. Versículo 9. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus e não são judeus. Ou seja, aquela igreja estava tendo um conflito lá dentro. Fala um pouquinho da igreja de Sardes aí, quais são os ensinamentos que a gente pode tirar dessa igreja aqui. Você vai pular Esmirna? Aliás, Esmirna. Ah, tá. Esmirna. Não, pensei que você ia pular, não tem problema. Você tá no Eu já fui lá para frente. Então, a segunda carta é a igreja chamada Esmirna, que nos lembra o sentido da palavra mirra, né? E mirra tem significado de amargura, de algo difícil. Aliás, é um dos presentes que o menino Jesus ganha, né? Mirra, num símbolo profético de que ele teria uma vida sofrida, como Isaías revela para nós no capítulo 53, quando fala do servo sofredor. Mas, voltando àquela estrutura que é igual para todas as cartas, o Senhor começa se apresentando. Ele se apresenta para aquela igreja como o primeiro e o último, o que foi morto e que reviveu. Jesus se apresenta muito à sua igreja, ou às suas igrejas, dentro da característica delas. Você lembrou bem que ele vai falando com Esmirna que ela é sofredora, ela é perseguida, ela é pobre. Aí ele diz, eu fui assim também. Eu sou o primeiro e o último, eu fui morto e revivi. Então, Esmirna lembra muito o Jesus homem, né? Um homem pobre, um homem de recursos limitados, um homem que, na Bíblia relata os evangelhos, que ele não tinha sequer onde recostar a sua cabeça, era inclusive desprezado, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, é mais ou menos o que as outras igrejas no entorno ali diziam, pode vir alguma coisa boa de Esmirna, é uma igreja que não prospera, é uma igreja que não enriquece, não sai daquilo, é uma igreja pobre, né? A igreja que parece que não tem Jesus com ela. Aí Jesus diz, não, eu estou com vocês e é por isso que vocês estão suportando a perseguição e a pobreza, que ele elogia. Na verdade, é um elogio que ele faz àquela igreja, por ela, nele. E aí aplica muito bem um texto que a gente sempre traz ele à memória, e agora mais do que nunca, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Você usou 2 expressões de lutar e de correr. Lembra do apóstolo Paulo? Combati o bom combate. Bom Então, combate. nunca parou de lutar, né? E depois ele diz que não tem mais a vida dele por preciosa, mas a única coisa que importa para ele é correr a carreira que está proposta. Depois ele usa outro exemplo, que é o exemplo das Olimpíadas, né, que ele acompanhava na sua época. Ele diz, olha, essa turma toda aí se prepara bem em busca de uma medalha que se corrompe. Nós devemos também nos preparar muito bem, como eles se preparam, com concentração, com investimento, com dedicação. Agora, a nossa coroa é incorruptível. Então, Paulo tinha consciência de que o evangelho é o evangelho do combate, é o evangelho da luta, é o evangelho da carreira. Não poderia ser diferente, porque Jesus quer o caminho. E assim, se ele é o caminho, não é para a gente ficar parado nele, é para a gente entrar no caminho e seguir nele. É o caminho da luta. A terceira seção da carta é a crítica. E aí, Esmirna não tem crítica. Jesus não tem o que criticar aquela igreja. A quarta seção da carta é a exortação, o puxão de orelha, ou o conselho. Nesse caso aqui é um conselho, e ele diz assim para eles, ser fiel até a morte. Há um relato ainda dentro dessa carta que ele diz que as coisas em Esmirna são tão difíceis e que vão piorar. Disse para os irmãos que, diferente do que a gente prega de um modo geral hoje, né, de que se as coisas estão ruins para você, creia, irmão, que amanhã vai melhorar, seu milagre vai chegar, tal. Isso não é regra. Isso pode até acontecer pontualmente, mas a regra pode ser diferente, porque Jesus chega para Esmirna e diz, eu sei a sua pobreza, sei a sua aflição, sei que vocês são perseguidos, mas vai ter uma coisa, vocês ainda serão presos e serão mortos. E aqui aparece a figura, no verso 13, de uma testemunha, que ele dá nome, inclusive, Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, como pode, não é?
uma fiel testemunha de Jesus ser morta. Deveria ser mais ou menos naquela linha que esse pastor que você falou, que eu vi aí nas redes sociais, encarando essa briga, né? É mais ou menos assim, cadê Antipas, né? Que era fiel testemunha de Jesus. Não era para nada acontecer contra ele, nenhum mal deveria ter atingido Antipas. Aí Jesus, não, minha fiel testemunha. Por que fiel? Porque foi fiel até a morte. Fiel até a morte. Como é o conselho que Jesus dá para aquela igreja como um todo? Sigam o caminho de Antipas. Vocês vão morrer, mas sejam fiéis até a morte. E aí a recompensa que ele promete para aquela igreja é que só vão morrer uma vez. Não vão passar pela segunda morte. É como é concluída a carta à igreja sofredora e à igreja perseguida de Esmirna. Isso não ficou lá atrás não, Freire, há 2000 anos. É só a gente acompanhar o Ministério Portas Abertas. Quem não acompanha, comece a acompanhar. Portasabertas.org.br e a gente vai ver a realidade dos nossos irmãos da chamada igreja perseguida naquela região ali de Ásia, de Oriente Médio. Nós temos muitos irmãos de igrejas esmirnas hoje naquela região.